Sua empresa já pensou em substituir a energia convencional por energia fotovoltaica? Quer saber mais sobre isso? Então assiste o Infometal de hoje com a Ecobrisa. Olá, amigos da usinagem, da conformação de metais e do plástico, começando mais um Banner Infometal. Hoje eu estou aqui com o Rafael Santoro, ele é gerente de engenharia da Ecobrisas. Rafael, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. E como é a primeira vez da Ecobrisas aqui, eu queria que você falasse, conta um pouquinho o que é a Ecobrisas pra gente. Show de bola. Hoje a Ecobrisa, ela é um grupo, né? Ela nasceu lá em 94. Com os sócios, né? Entusiastas buscando tecnologias, e a gente foi pioneiro no Brasil, trazendo a tecnologia de climatização evaporativa, né? Lá em 94. E desde então a gente veio crescendo e ganhando muito mercado nesse ramo. E há alguns anos atrás a gente começou com a parte de serviços, que é abrir um braço, então a Ecobrisa Soluções. No começo ela era chamada de Comfort Brisa, agora ela foi renomeada para o grupo Ecobrisa Soluções. Então a gente faz a parte de locação e a parte de manutenção em geral, né, dos climatizadores. E há 6 anos a gente tem também a Ecobrisa Energia, setor do qual eu sou gerente de engenharia, que nós trabalhamos com a parte de soluções em energia, principalmente energia solar. Legal, eu conheço bem a parte da climatização, né? A gente já alugou aqui para os nossos eventos, né? Legal. Da climatização industrial. Né? Exatamente. Só aquele ar-condicionado grandão, né? E por que é evaporação? Tá, porque na verdade ele é um pouco diferente do ar-condicionado, né? O princípio de funcionamento dele é diferente. Basicamente, ele usa um princípio de evaporação, que é ele evapora a água para roubar o calor do ambiente, né? Então, eu tenho um ar externo, por exemplo, a 32 graus, e ele vai passar por dentro do climatizador, e esse ar ele vai ele vai passar por dentro de, a gente chama de colmeias, que são painéis evaporativos, que são umedecidos com água. Essa água, ela evapora e rouba calor desse ar e joga o ar para dentro do ambiente. Ou seja, quanto que ganha nessa passagem? Excelente pergunta. Dependendo das condições de temperatura e umidade, principalmente, eu consigo baixar até 11 graus da temperatura externa para interna. É melhor quando tem mais umidade ou quando tem menos umidade? Quanto menor a umidade externa, mais ganho eu tenho nessa troca, porque eu enriqueço o ar com umidade, entendeu? Eu uso essa diferença de umidade do ar para evaporar e jogar um ar mais fresco e mais úmido para dentro do ambiente. Então, quando o clima externo é mais seco, você tem mais ganho. Eu tenho um maior rendimento do equipamento. Maior rendimento do equipamento. Legal. E aí agora você veio aqui para falar da parte de energia solar. Perfeito. Que essa parte é nova, eu não conheço. Exato, a gente está há 6 anos trabalhando com energia solar porque tem muita sinergia, né, Ricardo? A gente está falando de um produto, o climatizador evaporativo é um produto que já traz uma economia energética, né, com alto rendimento. E aí, o que eu agrego a isso? Um produto sustentável, a energia solar. Então a gente está muito bem nesse mercado, os sócios, todo o conselho sempre viu muito a sinergia em a gente colocar esse produto dentro do grupo, né? E estamos indo muito bem. Entendi. E como é que funciona? Vocês fazem o cálculo da empresa, colocar painel no telhado? É esse processo? Exato. Hoje o nosso foco está em atender empresas, indústria e comércio, mas a gente também faz instalações residenciais. Como é que funciona o sistema? Basicamente, eu recebo as placas, né, também chamadas de painéis, que são colocados ou no telhado ou em suportes no solo. Ela recebe a luz do sol. A luz do sol é transformada em energia, né, o que a gente chama de corrente contínua, que é o positivo e negativo. Depois eu tenho um equipamento no meio do caminho que se chama inversor. Ele serve para converter esse tipo de energia gerado
no tipo de energia que a gente usa na nossa casa, na nossa empresa, né? Que é corrente alternada, que está nas nossas tomadas, na iluminação, nas 110, máquinas em geral. 220, Perfeitamente. 440, isso aí. Exatamente. Esse equipamento, então, inversor, ele faz essa conversão de energia e joga essa energia dentro da rede do cliente. E aí, enquanto eu estou gerando energia, eu consumo essa energia, que é o que a gente chama de autoconsumo. Em algumas situações, quando eu gero mais energia do que eu consumo, esse excedente eu injeto na rede, eu devolvo para a concessionária de energia, no caso, sei lá, CPFL aqui, e isso vai me gerar um crédito. Ah, entendi. Esse crédito eu uso no final do mês para bater a energia que, por exemplo, eu usei durante a noite. Ah, entendi. Então, assim, se você produz mais energia do que você consome, você joga energia de volta para a rede e aí isso aí vira um crédito. Exatamente. Então, para modelos de empresas que trabalham no mercado cativo de energia, a gente pode funcionar dessa forma. O mercado livre, que também é um grande cenário de grandes indústrias, ele funciona um pouquinho diferente, eu não posso... Cara, mas agora você falou um negócio que me confundiu aqui. Vamos Qual lá. que é a diferença de mercado cativo e de mercado livre? Vamos lá. O mercado cativo, basicamente, a gente paga todas as contas para a concessionária, né? Então eu pago tanto a parte de fio, da estrutura que a gente vê na rua, os postes, transformadores, quanto a energia em si, né? Que ela é repassada depois para os geradores. Isso é o mercado cativo. Aí a gente tem o ambiente de contratação livre, também conhecido como mercado livre. Nesse cenário, eu pago duas contas diferentes. Para a CPFL, para a concessionária, eu pago o fio, a estrutura, mas eu posso contratar energia direto de uma geradora intermediado por uma comercializadora. Então tem alguém no meio do caminho fazendo esse intermédio. Qual que é a vantagem? Eu consigo fazer contratos mais volumosos e mais longínquos de energia. O que é mais comum para a indústria? Usar o mercado livre ou o mercado cativo ou depende? Depende do seu negócio. Quando você tem muito volume de energia, muitas vezes compensa você ir para o mercado livre. Só que a gente está numa conturbação de cenários muito agressiva, né? Final do ano a gente teve algumas mudanças e tudo mais, então tem que fazer um estudo muito bem feito, porque agora a gente está com previsão de escassez hídrica e isso faz com que o preço do quilowatt-hora ele suba, né? E com esse aumento... Antes do inverno, quando vem a seca, aí tem essa tendência. Sim, e aí a gente não precisa nem olhar só para a parte de estação do ano. Mas se a gente for olhar para um cenário mais longínquo, por exemplo, quando a gente pega os eventos climáticos, Laninha, El Niño, eles modificam todo o cenário por um longo período de tempo, né? Então a gente está com previsões de escassez hídrica, o que vai fazer o custo da energia subir. É aí que o fotovoltaico, né, a energia solar, vai se tornando cada vez mais viável. Porque se eu for fazer um contrato hoje, Ricardo, para você ter uma noção, no Mercado Livre e projetar minha compra de energia para os próximos anos, ela vai estar com um preço muito mais caro de quem fechou lá atrás. Então, vale a pena eu ir para o Mercado Livre ou eu ficar no cativo e colocar energia solar? Entendi. E a Ecobrisa Energia tem a capacidade de fazer esse estudo para você. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Então, quem está assistindo aí e está na dúvida e está pensando, putz, e agora, né? O que eu faço? Vocês dão essa orientação, vocês cobram alguma coisa por essa orientação? Sim. Como é que funciona? Na verdade, assim, a gente vai fazer um primeiro estudo sem compromisso para a gente entender qual que é o melhor cenário para você, né? E de repente uma solução híbrida pode ser o melhor cenário, né? Entrar no Mercado Livre e colocar energia solar, ou não, para o seu cenário, vamos ficar no cativo e coloca energia solar que você vai ter um retorno de investimento muito mais breve. 80% hoje da nossa empresa são engenheiros, então a gente tem setores muito dedicados para esse tipo de estudo. Legal, e deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta, mas... porque, por exemplo, aqui, a minha empresa aqui é uma empresa, a gente não é uma indústria, né? A gente revende equipamentos. Perfeito. Então, o meu consumo de energia é basicamente escritório, é um consumo baixo. Perfeito. Eu gasto pouco energia colocando, porque às vezes eu faço um teste aqui, um teste ali, mas via de regra é mais para verificar se a máquina está tudo ok, movimenta um pouquinho, já desliga e acabou. Então minha energia é muito baixa. Mas os meus clientes, eu tenho clientes que gastam muita energia.
né? É o dia inteiro, clientes que trabalham com injetora de plástico, com máquinas de estamparia e tudo mais. Existe não sei se existe uma conta, ou fala assim, pô, se você gasta mais do que tanto de energia, corre atrás do solar, porque você está perdendo dinheiro. Existe essa linha? Tem esse break-even sim, né? Existe uma curva que a gente projeta. Não é um número cabalístico que eu falo para você, é X. Não, mais ou menos. Mas né? a gente tem que olhar muito para o cenário do cliente. Porque eu tenho clientes, por exemplo, eu imagino que seja o caso dos seus clientes, ele vai ter, de repente, uma potência mediana, mas um consumo de energia alto. Né? Então ele tem volume de energia, a gente tem um cenário. Eu tenho outros clientes que eu tenho uma potência muito alta e um consumo nem tão alto assim. Isso vai ramificando o modelo para a gente entender o que é melhor. Mas em todos esses casos, cabe a energia solar. Né? Por quê, Ricardo? Que quando a gente começa a olhar pro olho financeiro da empresa, né? Vai pegar lá o pessoal que vai fazer as continhas no final do mês, o que eles vão olhar? Pô, em quanto tempo volta o meu investimento? Né? Para um mercado cativo, a gente está falando em torno de 2 anos e meio a 3 anos de retorno sobre o investimento de um produto que tem garantia de geração de 30 anos. Né? Entendi. Então você pega um fabricante da China hoje, ele coloca no documento técnico dele hoje que são 15 anos contra defeito de fabricação das placas e 30 anos contra geração garantida. Então chega lá no 30º ano, ele tem que estar gerando mais ou menos 80% do que ele gerou no primeiro ano. Entendi. Entendeu? Ah, legal. Então, quando a gente olha para um produto longevo desse tanto, o que é 3 anos de retorno financeiro? Né? Então, assim, é um negócio muito, muito baixo. Né? Na verdade, a gente pode chegar nos melhores cenários, quando o cliente ali é baixa tensão ainda, né? Em 2 anos de retorno. Então, o retorno do investimento para migrar da energia convencional para a fotovoltaica é de 2 a 3 anos. Exatamente. Então, é isso que a empresa tem que saber. É isso que tem que olhar como um investimento que hoje no mercado, se olhar assim, uma TIR de mais de 30%, com segurança que o fotovoltaico pode oferecer, você não acha, né? Pô, você vai ter isso daí quando você vai para a bolsa, mas aí a bolsa é alto risco, né? Você vai olhar para o Ibovespa, você vai fazer um trade ali, comprar algumas ações, você está correndo um risco para você ter um ganho alto. O fotovoltaico não, ele é um negócio que está no seu telhado, está no seu solo, você consegue pôr no seguro da sua empresa, né, da sua casa, que seja, e ele está te rendendo lá mais de 30% ao ano de retorno. Legal. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar sobre energia solar? O que eu gostaria de destacar é que algo que está em muita ascensão e é uma outra vertente da Ecobrisa Energia, que é segurança energética. Hoje os clientes estão buscando cada vez mais soluções com bateria, né? Tanto ali no residencial, a gente vê o que está acontecendo na cidade de São Paulo, infelizmente, cada temporal que dá, o pessoal fica lá 2, 3 ou 1 semana sem energia, né? Então a gente tem capacidade de prover essa segurança energética residencial, mas também no âmbito da empresa, né? Vamos pensar aí em algum cliente seu que faz uma produção muito relevante. Se acaba a energia no meio do processo dele, pode quebrar uma peça, matar uma peça, né? Quando a gente fala de usinagem, né? Ou algum outro processo. A gente tem clientes aí, produtores de café, que ele faz a torrefação dele. Se a torrefação parar no meio, acabou. Ele perdeu todo aquele lote. Então, existem produtos no mercado que são chamados de BESS, são grandes bancos de baterias e gerenciadores de energia, que na falta de uma energia, ele não vai deixar seu equipamento desligado. Vocês fornecem isso também? Sim. Vocês também têm esse tipo de solução? A gente também tem esse tipo de solução e ela está crescendo muito no Brasil e no mundo. Cada ano que passa, a viabilidade econômica desse tipo de produto está subindo demais. Então, é um estudo que vale muito a pena contar com a gente para fazer também. Beleza. Fechou. Então, eu acho que é isso. Rafael, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!